E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês. E como vocês viram esses dias atrás, eu larguei um vídeo falando sobre a questão de saúde. Quanto que eu e minha família gastamos no nascimento da minha filha, que atualmente está com 3 meses. Só que muitos ficaram com várias dúvidas e eu achei importante trazer alguém que realmente entende do assunto para poder estar tirando algumas dúvidas que vocês deixaram lá pra mim nos comentários. Então eu resolvi apresentar para vocês minha amiga Mônica da Shoreline, que é uma agência de seguros. Então pode se apresentar aí pro pessoal que está te assistindo aqui, já dá um oizinho pro pessoal da tua terra, fica à vontade, a câmera é tua. Bom, antes de mais nada eu queria agradecer a estar aqui podendo dividir com vocês isso. Meu nome é Mônica, eu sou da Shoreline. A gente tem uma agência de seguros aqui nos Estados Unidos, trabalhamos com todos os tipos de seguro, seja seguro de saúde, seguro de vida, investimentos, seguro de casa, carro, qualquer um deles. Enfim, segura tudo. Isso é importante, né? Isso é bem importante aqui nos Estados Unidos, que é uma coisa que a gente acaba usando pra caramba. Exato. E o seguro aqui, eu não sei se você já teve essa experiência, ele dá muito certo, as pessoas acabam, porque aqui acaba vindo, por exemplo, furacão, acontece alguma coisa com a sua casa, você aciona o seguro, ele realmente paga. Cobre. Então, tudo aqui que você tem o seguro aqui você acaba usando muito. Até uma coisa que acontece aí bastante é as pessoas virem pra cá. Qual o melhor caminho pra quem tá chegando? Se fosse pra resumir de uma forma direta, estão chegando hoje nos Estados Unidos, qual o caminho que eu devo tomar pra não me preocupar? Já que aqui nos Estados Unidos, como vocês viram lá no meu vídeo, custaria 39 mil dólares pra minha filha nascer. Tô chegando agora, qual é o melhor caminho? Olha, bem na verdade, o ideal seria você contactar alguma pessoa que esteja especialista em seguros, porque na verdade existem os planos que vão cobrir a gravidez, que vão cobrir talvez uma doença pré-existente que a pessoa tem. Às vezes a pessoa tem, por exemplo, uma diabetes ou tem um problema de tireoide. Então você tem que ver qual é o seguro que cobre de acordo com as suas necessidades. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2, de acordo com o seu visto. Porque tem seguros, por exemplo, se você está vindo estudar nos Estados Unidos, tem seguros próprios para os estudantes que vão ter uma determinada característica. Se você quer vir aqui morar e tem um visto de residência, tem outros tipos de seguros que vão ser mais abrangentes. Então eles vão ser mais ilimitados a nível de cobertura, ilimitados a nível de... até em relação a uma doença pré-existente que a pessoa possa ter, ou se a pessoa já estiver grávida. Às vezes, por exemplo, a gente recebe muita ligação aqui que a pessoa já está grávida e quer ter o filho aqui nos Estados Unidos. Então eu tenho seguros que cobrem esse tipo de situação, você não teria uma carência. E tem outros seguros que você vai ter uma carência, como é aí no Brasil. Então, quando a pessoa está pensando em vir, o ideal seria já ela contactar alguém e colocar todas as suas necessidades para serem apresentadas possíveis soluções. Só que acontece, muita gente já está vivendo aqui nos Estados Unidos há mais tempo, muitas vezes de forma ilegal, e querem saber como funciona para tentar uma saúde gratuita aqui na Flórida. Tem um caminho para essas pessoas? Tem alguma coisa que elas possam fazer para tentar reduzir, pelo menos reduzir o custo de saúde? Tipo o Obamacare. É algo que pode ser aplicado por uma pessoa que não tem a documentação ainda? Não. Isso é muito importante de entender. Quando você faz uma aplicação dentro pro Obamacare, vamos supor, vamos entender o que é o Obamacare. O Obamacare é uma lei que regulamenta o seguro-saúde. Essa lei é a mesma lei que vai regulamentar para um individual, ou se você trabalha na Disney, por exemplo, o seguro que a pessoa tem por dentro da Disney é um seguro regulamentado pela lei do Obamacare. Então ele tem os mesmos direitos. Agora, tem um outro fator dentro da lei que é o tax credit, que é a ajuda de custo que as pessoas recebem. Eu conheço um amigo meu que inclusive tem esse benefício. E olha, depende do que tu declara, o desconto é gigante. Tem gente que pode pagar até... Porque um seguro, vamos supor, para uma família, tranquilo, pode chegar em 1.500, 2.000 dólares por mês. Sim. Agora, dependendo da renda que você tem, esse seguro pode chegar a custar 0 por mês.
pode chegar a custar $50 por mês para a família inteira. Exato. Porque o governo está subsidiando a outra parte. Como existe um subsídio do governo, existe, por outro lado, uma verificação. Então, quando nós fazemos a aplicação dessa pessoa, eu sou obrigada a dar qual é o visto dessa pessoa, claro, qual é o documento dessa pessoa, e não é só que eu tenho que pôr o visto, o visto XYZ, esse daqui. Eu tenho que mandar depois a comprovação disso, eu tenho que enviar isso, então eu tenho que colocar qual é o Social Security. Então, uma pessoa não documentada, o seguro não vai ser aprovado, claro, quando eu colocar todas essas informações. Exatamente. Não esquecendo que o Social Security Number, que é o SSN, como alguns de vocês devem ter já pesquisado, ele é como se fosse o CPF brasileiro, onde você faz os seus pagamentos de impostos e com base nisso eles vão ter ideia de se realmente você é uma pessoa que ganha aquela faixa que você está dizendo que ganha realmente, conforme o que você está declarando. Então, quanto maior a sua declaração, automaticamente menor o seu desconto, que seria isso, né? É exatamente isso. Porque vamos entender como é que funciona isso, a ajuda de custo do governo. A gente é todo mundo brasileiro. Se a gente morasse no Brasil, você ia pagar o seu seguro-saúde e no final do ano, quando você declarasse o seu imposto de renda, você ia deduzir o seu pagamento no seu imposto de renda. Aqui nos Estados Unidos, como a gente acabou de falar, o custo mensal desse seguro-saúde pode variar de $1.500 a $2.000 por mês. Depende da família, depende do número de integrantes, depende da idade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa, vamos supor, uma família que faz $20 mil por ano, ela não teria condição de gastar $1.500 em seguro-saúde, $18 mil por ano. Então o governo entende essa dificuldade e ele dá uma ajuda proporcional para essa pessoa. Então, provavelmente, o seguro dessa pessoa, talvez ela vá pagar $50. Ou talvez ela vai pagar $20, ou talvez vai pagar até nada. Porque o governo vai estar subsidiando. Ele não vai mandar esse dinheiro para a pessoa. Ele envia esse dinheiro direto para a seguradora. Então o seguro dele vai sendo abatido dessa então maneira. É uma negociação entre a seguradora e o governo. E o governo. Assim. Quando você vai fazer a sua aplicação, você imagina quanto vai ser a sua renda anual. Aí as pessoas falam para mim, mas eu não sei quanto que eu vou faturar o ano inteiro. Sim. Você dá uma estimativa de renda. Então você me fala, vou ganhar, sei lá, 36 mil por ano. Eu ganho 3 mil por mês. A gente vai colocar 36 mil. Baseado nisso, no número de integrantes, na idade das pessoas, vai vir uma ajuda de custo que o governo vai encaminhar direto para a seguradora, certo? No final do ano, se você faturou 30 mil, o governo vai dar mais dinheiro para você, em forma de restituição. Sim. Se você falou que ia ganhar 36 e teve uma ajuda de custo baseada em 36 e faturar 50 mil, o governo vai falar assim, você está me devendo, devolve em forma de imposto. Exato. E durante o ano, você pode aumentar e diminuir esses 36 mil que você deu de estimativa quantas vezes você quiser, para no final do ano você não ter que devolver mais dinheiro para o governo. Para equilibrar. Tentar facilitar um pouco. Justamente. E uma questão, eu sei que, querendo ou não, vai ter muitas pessoas que já passaram o tempo, que estão aqui acima do tempo que deveriam ter ficado, acabaram queimando o visto. Pessoas que estejam de forma irregular, vamos dizer assim, tem a possibilidade de fazer algum tipo de seguro que cobre elas também? Ou pessoas que se tornaram irregulares aqui no país não tem muito o que fazer, pelo menos aqui na Flórida? Honestamente, é uma situação bem difícil. Pode ter um ou outro seguro que você tenha... normalmente é bem difícil, vai ter bastante restrição. É tipo restrições de, tu pode chegar só gasto máximo X. Ou o que é o mais daí custual? Você vai ter que procurar um seguro não regulamentado, e o seguro não regulamentado não vai cobrir pré-existência. Existem alguns seguros que dá para ser trabalhado,
mas as possibilidades diminuem bastante de seguro e o custo não pode ser dividido com o governo. O valor é cheio. O valor é cheio. O valor é cheio. Agora, se é o seguro do governo que é regulamentado, essa é uma grande vantagem. Se a pessoa tiver um câncer hoje e ela aplicar para o seguro do governo hoje, no dia 1º do mês, quando começar o seguro, Já vai estar coberto. já vai estar coberto, daquele momento em diante, ela assume todo o tratamento que você já estava fazendo e tudo. Ela não vai pagar para trás, mas ela vai pagar, e o seu preço, o fato de você usar o seguro, isso é uma pergunta que acontece muito comum. As pessoas falam assim, pelo fato de eu ter usado muito meu seguro esse ano, o ano que vem eu vou ser penalizada, a minha pólice vai subir? Não existe isso. Boa. Não pode Boa. subir nem $1 baseado nisso. O fato de você ser uma pessoa, por exemplo, ter uma doença especial, ou ter alguém que tem uma condição física, ou, por exemplo, se a pessoa ser o cara mais sarado que tem, nada disso vai aumentar ou diminuir preço. Quando é um seguro regulamentado, o único fator de preço vai ser o seu CEP, da onde você mora, a sua idade, se você é homem ou mulher e se você fuma ou não. Só isso. E agora tem a turma também que vem pra cá como estudante. Tem algum seguro pro estudante? Para o estudante, sim, existem várias opções. Tanto um seguro regulamentado, onde você pode engravidar, ter filho, isso, aquilo, quanto um seguro só de estudante, que ele vai custar mais barato. Ele tem várias categorias. Tem o seguro que é só emergencial, se você quiser uma pólice mais barata, porque para ficar mais dentro do seu orçamento. Tem o seguro que vai cobrir de você poder ir em algumas visitas médicas. Sim. E tem o seguro mais abrangente de todos. Pegaria tudo. Consequentemente, quanto mais abrangente, maior o custo. Exatamente. É normal, né? Exatamente. Tudo que é melhor é mais caro. Não existe milagre. Exatamente, não vai tirar dinheiro da onde. É proporcional ao que você tem, proporcional ao que você comprou. Mas, por exemplo, eu tô no Brasil, tô vindo para os Estados Unidos com F1 como estudante e utilizo atualmente aparelho dental. Tem algum seguro que vai cobrir dentista também? Ou esse seguro, ele é separado do seguro dentista? É separado do seguro dentário. Ponto número 1. Ponto número 2. Essa parte do aparelho, qualquer coisa pré-existente que você tiver e quiser que alguém aqui assuma, você tem que trazer a papelada do Brasil. Então, por exemplo, você tem alguma doença, ou já teve uma doença no passado, você teve, sei lá, um caso de câncer, leucemia, ou até qualquer outra doença crônica. O ideal é você, antes de vir, trazer todo documentado, todos os seu histórico médico, porque o médico que for ver você aqui, quiser pegar você, primeiro ele quer ter uma ideia de como foi esse tratamento, para ele saber para qual caminho ele vai. Claro, é como um mecânico de carro. Como um mecânico, só que com uma diferença grande. Que o mecânico, se ele errar no seu carro, ele não vai ser processado e perder a licença. No caso do médico, ele vai ser processado e perder a licença. Então ele tem muito medo de pegar um caso em andamento sem conhecer esse histórico. Até por isso muitos médicos, quando você chega aqui dizendo, eu já tenho aqui todos os meus ultrassom, meus raios-x, tá aqui tudo na mão, me ajuda aí. Não, ele vai querer refazer todos os ultrassons, todos os raios-x, porque ele não vai saber se o técnico em ultrassom, o especialista lá fez da forma correta. Às vezes o cara não percebeu um detalhe que esse médico que vai estar te atendendo aqui possa vir a perceber. Então é muito importante, não venha pra cá, querendo depois falar que os médicos dos Estados Unidos estão querendo só ganhar dinheiro, porque muitas vezes ele simplesmente está querendo te proteger e proteger a si mesmo. Então isso eu acho que é algo bem importante, né? Agora eu vou aproveitar, vou fazer o seguinte. Como eu falei, muita gente deixou perguntas a respeito de seguro e tudo, eu vou estar te passando algumas delas. Se você puder aproveitar e já esclarecer para essas pessoas que deixaram aí, até agradeço pelas perguntas. Vou estar te passando algumas delas agora, pode ser? Lógico, vamos Belezinha. Vamos lá, tenho aqui já no celular. Então é o seguinte, pessoal, tem uma pergunta aqui que ela veio da Fran. Ela falou, quanto custa o plano de saúde de família e como fica as parcelas se eu tiver um bebê? Bom, o plano de saúde, ele varia pela idade da pessoa, pelo número de integrantes na família e pelo zip code.
e mais ainda se você tiver ajuda de custo do governo ou não. Então vai variar pela sua situação de visto. Isso é uma outra coisa bem importante da gente conversar, porque conforme o visto que a pessoa tem, o advogado vai permitir que ela tenha ajuda de custo ou não. Pode ser que o seu advogado acredite que isso seja um empecilho no seu processo de imigração. Então isso é uma coisa bem importante. Então todos esses fatores vão influenciar no seu custo, que é difícil eu estimar para você sem conhecer o caso. Cada pessoa é um caso, gente. É a mesma coisa que acontece no carro. Eu gravo muito vídeo de carro. Então, às vezes a pessoa pergunta assim, quanto custa o seguro desse carro? Tu nunca fala. Gente, às vezes o João paga $200 no seguro com um Corolla 2020. Daí o Pedro compra o carro do João, só que ele mora numa localidade diferente, tem uma estrutura de vida diferente, e às vezes o Pedro vai pagar 86. Cada pessoa é um caso, cada situação é um caso. Então não dá para eu passar, por exemplo, para vocês assim no seguro de carros, quanto que é um valor médio, porque é muito variante, assim como também acontece na saúde. Ainda que no seguro de carro tem influencia, por exemplo, se você levou multa, se você tem multa há mais de 5 anos, se teve alguma autuação, tem uma série de fatores que é o histórico que vai definir. No caso de saúde, o histórico não vai te atrapalhar, como a gente conversou anteriormente. Então, mesmo que você tenha tido uma doença ou usado bastante seu seguro, isso não vai influenciar no preço. Os fatores que vão influenciar vai ser a idade, o sexo, se fuma ou não fuma, e qual é a região que você mora, o seu zip code, que seria o seu CEP. Vamos lá, mais um aqui agora, que é do Dr. Leonardo Ribeiro. Esse aqui eu conheço já há tempão, ele é muito gente boa, o cara é dentista, inclusive, já segue o canal há um tempo. Ele falou, custo de medicamento para diabéticos, insulina e insumos. Como funciona essa questão? Tem alguma base de cobertura do seguro para custo de uma medicação? De novo, esse preço vai variar de acordo com... vai variar de acordo com a seguradora, porque, por exemplo, uma seguradora pode aderir a uma determinada marca, por exemplo, o Trulicity. Uma seguradora pode cobrir o Trulicity, a outra seguradora pode cobrir só o genérico do Trulicity. Tem isso. Então, primeiro fator. Segundo fator, depende do subsídio que você está tendo do governo, o seu medicamento está saindo em preço diferente. Sim. Então, por exemplo, se eu não tenho subsídio nenhum e eu pago $200 pelo medicamento, outra pessoa pode estar pagando $20 pelo mesmo medicamento na mesma seguradora, porque essa pessoa tem uma ajuda de custo do governo. Então, todas as coparticipações dela, todas as parcelas de pagamento vão ser proporcionais à ajuda de custo que ela está tendo. Então é mais uma variante. Isso vai depender também de pessoa para pessoa. Agora vamos lá. Mais outro que é do Júnior Faria. Essa aqui também vai cair na mesma resposta. Mas quanto seria um parto cesariana aí nos Estados Unidos? Para quem não viu, eu já fiz um vídeo falando sobre quanto que custaria para nós caso nós não tivéssemos seguro e quanto que nós pagamos com seguro. Então estou deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo e no card que aparece aqui em cima para vocês também, tá? Então, quer mais informações sobre isso aí? Vai estar nesse vídeo, já que é mais uma variante, depende de pessoa para pessoa, plano para plano. Posso só dar um adendo? Claro. No negócio do parto, isso é uma coisa bem importante que o Anderson está falando, porque, na verdade, às vezes a pessoa tem a ideia, eu já escutei falar isso várias vezes, um parto nos Estados Unidos sai $10 mil. Não é assim. Os Estados Unidos, todo mundo aqui tem medo de ser processado em função da licença. Então, na verdade, não é que eles querem nadar em cima do seu dinheiro e fazer todos os exames em cima do seu dinheiro. É tudo em prol da segurança. Segurança sua e segurança deles. Então, o seu neném nasceu, se o neném está um pouco amarelinho, eles vão falar assim, vamos colocar naquela máquina lá 24 horas para o neném ficar mais rosinha. A máquina vai custar $5 mil a hora? Ninguém está nem aí, porque não é medido o custo em prol do tratamento, é medido que a pessoa tem que estar bem. Então, um parto nos Estados Unidos, ele pode começar em $10 mil, que é o preço que o médico dá para você, mas quando você entra no hospital, o céu é o limite. Exatamente. E eu já vi parto chegar em $87 mil, $90 mil. E
porque tudo depende se na hora a pessoa teve pressão alta durante o parto, daí teve que ter um tratamento especial, ou o nenê, na hora que nasceu, eles resolveram colocar alguma coisinha para respirar um pouco melhor. Tudo normal, que saiu rápido do hospital, não é nenhum caso assim crônico, mas que em função de outros fatores que foram acontecendo durante o momento, o preço vira outro totalmente diferente. Exatamente. O nosso, por exemplo, quem viu lá o vídeo, o nosso custaria $39 mil, mais de $39 mil, porque que a gente estava no hospital, minha esposa, descobrimos lá que todos estávamos com Covid. Então a gente teve já um tratamento diferente, fomos para uma sala diferente, com um ar-condicionado separado, que não espalhava para todo o hospital, as enfermeiras eram diferentes, então mudou tudo. Então isso eu acho que fez com que o nosso custo também subisse bastante. E o tempo que a gente foi no hospital foi, acho que 1 ou 2 dias a mais do que o normal. Então são variantes. Já uma pergunta que fazem muito, já respondi algumas vezes nos meus stories, a respeito disso, que a Michelle perguntou. Todos dizem que não existe plano de saúde, mas existe? Isso é uma pergunta bem frequente que a gente tem. Os Estados Unidos não tem plano de saúde. Plano de saúde, muitas vezes você encontra no Brasil, que o que é o plano de saúde? É aquele que você paga mensalidade e está tudo incluso. Uhum. Aqui nos Estados Unidos, a base sempre é seguro-saúde. O que quer dizer o seguro-saúde? Quer dizer que você vai pagar a mensalidade, que vai ser sempre a mesma, mas além disso, você tem a sua coparticipação. Isso quer dizer o seguinte: se você for ao médico ou ao especialista, você vai ter um preço pré-fixado no seu contrato, do qual você tem que pagar. Então, por exemplo, você vai pagar $5, $50, que seja, mas é aquele preço. Se você for fazer o exame, sei lá, um exame de ressonância, um exame de raio-x, você tem um preço pré-fixado para isso. Uhum. Algumas vezes você vai ter a franquia, outras vezes a sua franquia vai ser zero. O fato da franquia ser zero, isso não isenta você de coparticipação. Mas tem o lado bom de toda essa história, que todos os planos, independente do seu gasto, você tem o seu limite máximo de desembolso anual. Ou seja, somando tudo que você gastou com médico, remédio, exames e hospital, você tem um limite máximo. Então, se a sua conta deu $1 milhão, você não vai pagar infinitamente. Você chega no seu limite anual e aquele é o seu valor. Vamos supor que você esteja num ano muito... vamos supor, a sua mulher teve o neném. Uhum. Depois dela ter o neném, ela atingiu o limite dela anual. Uhum. Se nesse mesmo ano ela sai um dia na calçada e quebra a perna, quanto vai custar? Zero. Porque ela já atingiu o limite dela anual. Se ela for comprar um comprimido de, sei lá, de pressão na farmácia, quanto vai pagar? Zero. Porque ela já atingiu o limite. Uma outra dúvida que tem gente que fala demais. Nos Estados Unidos a gasolina é barata, nos Estados Unidos a comida é barata, mas vai para um hospital para te ver. O que acontece? Muita gente vem para cá, não tem às vezes um seguro, não tem nada. Deu uma dor, foi para um hospital, ficou 45 minutos lá e gastou $5 mil. O que acontece com uma pessoa que não tem cobertura, não tem um visto adequado, às vezes para poder pegar um Obamacare, por exemplo? Simplesmente ela tem que pagar a conta e ela pode parcelar essa conta. Como é que funciona? Pode explicar um pouquinho pro pessoal que não é segurado, por exemplo? Vamos lá. Essa é uma pergunta muito importante, porque o primeiro ponto dessa pergunta é o seguinte: a primeira confusão que as pessoas fazem é que elas, às vezes, vão no hospital e não deveriam ter ido ao hospital. Uhum. Porque aqui, todas as vezes que a gente vai ao hospital, a gente está pensando muito com a cabeça do Brasil, onde o hospital e o pronto-socorro ficam no mesmo lugar. Aqui nos Estados Unidos, o pronto-socorro fica fora do hospital. Uhum. O hospital é a emergência, é onde entra o baleado e o atropelado. Então, todas as vezes que você vai a um hospital,
e vamos supor que você não tenha uma emergência na opinião do hospital, pode ser na sua opinião, não é na opinião do hospital, você tirou uma equipe de emergência focada de onde elas estavam para cuidar do seu caso. Só isso já vai aumentar o seu custo. Algumas seguradoras cobram inclusive uma multa de você ter utilizado a emergência sem ser um caso de emergência. E todo o custo dentro do hospital é muito mais alto do que o custo se você fosse ao pronto-socorro. Então vem a pergunta, aonde é o pronto-socorro? O pronto-socorro são as clínicas, é o urgent care, que as pessoas podem ir. Sim. Se a pessoa tem um caso, o primeiro lugar que ela deveria ir é no urgent care. Porque no urgent care, a conta dela já vai sair consideravelmente mais barata. Sim, isso eu já vi. E isso daí vai sair, sei lá, uns $200. Exatamente, é bem No mais barato. hospital, por menos de 5 mil, não vai sair isso. Então esse é o problema grande que eu vejo. Então sempre faça isso, procure um urgent care na sua região. E tem, engraçado que aqui tem em tudo quanto é lugar, né? Qualquer buraco que tu vai, tem alguém para cuidar de ti lá caso precise. Urgent care. E no urgent care, por exemplo, eu quebrei a perna. Adianta eu ir no urgent care? Sim, eles têm máquina de raio-x lá. Algumas coisas eles não têm o recurso lá, aí eles mesmos vão encaminhar você para o hospital. Mas, pelo menos você se deu a chance de pagar um custo mais barato. Exato. Do que já ir direto no hospital. Sim, então é muito importante utilizar a cabeça, né? Utilizar a sabedoria que vocês estão aprendendo até mesmo através desse vídeo aqui para evitar problemas grandes. Porque sim, Estados Unidos a saúde é cara. Só que ninguém vai chegar num hospital, por exemplo, pensando assim, poxa, não tenho plano de saúde nenhum, vou chegar lá, eles vão me deixar morrer lá e acabou. Não, gente. Não se preocupem, os Estados Unidos vai te atender, tu tendo seguro, não tendo seguro, de qualquer forma, eles são humanos, eles vão te atender e vai vir sim uma conta para você. Daí, se você não tem condições de pagar aquele valor estipulado por eles lá, vai de você negociar. Tudo é uma questão de você conversar, dizer, eu não tenho condições de pagar esse valor agora, mas eu posso pagar um valor X por mês. Então, não se preocupe com essa questão, que é muito importante isso também. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Não vou te deixar morrer, não se preocupa com isso. Já uma outra pergunta legal aqui foi do André, onde ele falou, se eu for a turismo e passar mal, como posso ir atrás de ajuda médica? Como funciona nesse caso? O cara chegou aqui como turista, deu um problema de pedra nos rins. O que ele tem que fazer? Bom, pedra no rim é uma coisa que muitas vezes a seguradora vai considerar pré-existente. Mas, vamos lá. O ideal, se você está vindo fazer um passeio a turista, como a gente já sabe que nos Estados Unidos a saúde custa muito cara, quando você compra um seguro-saúde de emergência, um seguro de viagem aqui, que ele custa mais barato do que aí no Brasil, normalmente ele custa mais barato porque a seguradora de lá acaba comprando uma seguradora aqui. Terceiriza. Então, se você compra direto aqui, o seguro vai sair mais barato e você compra uma pólice, sei lá, de 50 mil, 100 mil, 500 mil, quanto você quiser, mas que seja 50 mil, essa pólice vai sair baratinho para você e pelo menos, se deu algum problema, você está totalmente coberto. Você pode comprar essa pólice tanto no Brasil antes de chegar aqui, quanto quando você chega aqui. Você não pode comprar essa pólice se você chegou aqui sem a pólice, caiu, foi no hospital e daí você me liga no dia seguinte e quer comprar a pólice. Porque a hora que você deu a entrada no hospital, já abriu o registro. Já abriu o registro. Então eles já sabem que você tem uma pré-existência. Então mesmo você falar assim, caí hoje, não vai adiantar, porque nós já temos isso. Agora, com certeza você deveria comprar, e tem muita gente que acaba vindo para cá com visto de turista e chega aqui, eles querem mudar para um outro visto, sei lá, de estudante, fazer um adjustment status. Isso demora um tempo e essas pessoas normalmente vão renovando esse tipo de seguro que dá uma cobertura para elas, dá uma proteção para elas e por outro lado elas não têm que gastar muito por mês. Aí, ó.
Então, para aqueles que estão vindo para cá, melhor opção é procurar um seguro desse de viagem, como vocês também oferecem, né? Também temos. Tem aqui embaixo, não esqueça todos os contatos, estou deixando Só aqui embaixo. Só ligar aqui, a gente passa um orçamento para vocês. O orçamento é diferente do Brasil também. A gente manda várias opções, porque no Brasil normalmente você tem um orçamento baseado num valor máximo de cobertura. O dos Estados Unidos, o que é legal, ele vai uma tabela com todas as coberturas em cima. Então, por exemplo, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 5 milhões, e ele tem a franquia. Então, eu estou numa situação mais difícil, eu posso escolher um seguro com ou sem franquia. Por exemplo, eu posso falar que os primeiros $500 eu pago por minha conta. Isso vai fazer a mensalidade desse seguro sair muito mais barata. Então, aí se acontecer alguma coisa, a pessoa quebrou a perna, o máximo que ela vai ter que pagar é $500. Vocês estão achando caro $500? Se você quebrar a perna aqui, custa tranquilo uns 7 mil, 8 mil dólares. Fácil. Fácil, se tiver sorte. Os $500 é barato. Então sempre tem que fazer isso, não adianta. É consultar, não achar que entende de tudo e pesquisar para quem realmente sabe do assunto, sabe? Então aproveita, estou deixando aqui embaixo todos os contatos da Shoreline. Se você tiver alguma dúvida, manda um direct para eles, manda um WhatsApp. Tem um WhatsApp aqui embaixo também já? Tem. Então tem um WhatsApp para vocês. Aproveita e faz isso, não custa nada. Pessoas que se programam para vir para um país antes não se arrependem depois caso não tenha se programado. Então use a inteligência, afinal de contas Deus deu um cérebro para vocês para que possa estar se programando em tudo na sua vida, né? Então eu quero estar agradecendo muito aqui a Mônica. Obrigado mesmo de queria coração. Agradecer essa oportunidade. Espero mesmo que se o pessoal tiver mais dúvidas, possa deixar aqui embaixo também, que a gente vai estar fazendo mais alguns vídeos em breve aí, respondendo mais algumas que eu sei que vocês sempre vão dizer: mas não respondeu a minha pergunta. Gente, são muitas perguntas. Então, fica alguma dúvida, aproveita, manda um direct, manda um WhatsApp ou comenta aqui embaixo que a gente grava um vídeo em breve pra vocês. Mais uma vez, obrigadão. Obrigado. Tamo junto. Até mais e tchau, tchau.